Quando você pensar em trânsito, pensa no trânsito da Índia, aquele caos, as pessoas misturadas no meio da rua, com os animais, pessoas em cima de elefantes, pessoas tocando gado, carro de boi, tuk-tuk, bicicleta, moto, carro de mão, pedreiro com carrinho de massa, pessoas brigando no meio da rua. É isso, sem lei, sem regra, cada um faz o que quer, na hora que quer, do jeito que quer e como quer. O ser humano é um ser biopsicossocial. Não tem como desvencilhar essas três coisas, né? Ele não é só carne e osso, ele não é só espírito e ele também não é só o ambiente. Ele é uma mistura dessas três coisas. E como é o ser humano que conduz o veículo, ele tem que estar com essas três variáveis estabilizadas, porque elas interagem entre si o tempo todo, né? Associado a essa questão individual, existe a questão coletiva, que aí envolve uma outra coisa, educação, que é uma coisa que a gente aprende, educação é uma coisa que a gente aprende, é conviver, é resolver conflito. E questão de civilidade, questão de respeito, a questão de entender que o motorista de uma cegonheira, ele é responsável não só pela segurança dele, mas pela segurança do motorista do ônibus, pela segurança do motorista do caminhão, pela segurança do motorista do carro, pela segurança do motorista da moto, pela segurança do motorista do ciclista e pela segurança do pedestre. Então, quanto maior é a categoria, quanto mais ele pode dirigir, maior o veículo e maior o peso, maior é a responsabilidade dele com o trânsito. Porque lá no início está o pedestre, que é a faixa, né, digamos assim, não a faixa, que é o grupo do trânsito mais vulnerável, mas que também não colabora, que não usa as faixas de pedestre para atravessar, que adora fazer zigue-zague entre os carros e que também precisa se conscientizar disso. Uhum. Eles são parte ativa do trânsito. O fato, a pessoa considera que trânsito é quem está dentro de um veículo. Não. Quem está numa bicicleta não motorizada está no trânsito. Quem está andando no passeio está no trânsito. Todos nós estamos no trânsito. Inicialmente, no início do século XX, quando os carros começaram a chegar ao Brasil, não havia nenhum tipo de controle. Com o passar do tempo, se não me engano, na década de 40 ou 50, a psicologia assumiu essa responsabilidade de fazer uma verificação das condições dos motoristas. Com o tempo, a medicina passou a integrar esse trabalho, que na verdade ele é multidisciplinar. Ele envolve a engenharia de trânsito, ele envolve vários outros agentes, a polícia e etc. No início a frota era pequena, se a gente fizer um retrospecto aí para os anos 80, uma casa tinha 1, 2 carros, o segundo carro já era um artigo de luxo. Hoje você vai numa casa aí tem 6, 8 carros, as construções novas aí tem vagas para 10 carros, as coberturas para 15 carros. O mundo de hoje é muito competitivo, é muita correria, você tem pouco tempo para lazer, pouco tempo para se dedicar à sua família, muita dedicação ao trabalho e se perde muito tempo no trânsito. Você fica horas no trânsito, o que é cansativo, não só para o motorista, para os passageiros também. O carro vai dar a ele a possibilidade de se locomover, vai dar essa sensação de liberdade, mas é uma liberdade com respeito e responsabilidade. É questão de respeitar os limites de velocidade, os sinais, respeitar o pedestre. Se o sinal estiver aberto e tiver um pedestre passando, você não pode passar em cima do pedestre, você tem que parar o carro e esperar ele atravessar. Na prática a gente não vê isso. Eu acho que a população está cada vez mais agressiva. E essa agressividade advém de um empobrecimento mesmo, cultural, financeiro da população. São as condições do país em que a gente vive. É difícil lidar com isso. Se a condição social começa a ruir, a condição psicológica começa a ruir
e com certeza a orgânica vai ruir também. É um efeito dominó. Você tem que estar em condições de conduzir. De conduzir o veículo, de ser pedestre, de ser um agente ativo e respeitoso no trânsito. Atualmente nós sabemos que 12% são causados por doenças que acometem o ser humano. Duas doenças muito comuns na população brasileira: diabetes e hipertensão. E muitos condutores possuem uma, às vezes as duas. E são doenças que têm que ter controle rigoroso. Dentre os 12% que eu mencionei atualmente, o diabetes é uma das principais causas de acidente no trânsito. Não o diabetes em si, a hipoglicemia que o diabetes causa. A pessoa pode ter uma crise convulsiva, ela pode ter um desmaio. Existem as complicações tardias do diabetes. Retinopatia diabética pode causar uma cegueira abrupta, súbita. Você está dirigindo, você já tem a patologia instaurada, que é o diabetes de longa data, uma complicação tardia, e você pode perder a visão. Esse é um dos casos em que a gente reduz o prazo do condutor. Hipertensão. Se você não toma o seu remédio diariamente, corretamente, você aumenta bastante a chance de ter um infarto, de ter uma AVE. O que é uma AVE? Acidente vascular encefálico, um derrame. Isso acontece no trânsito. 79% são de motociclistas, que são os mais imprudentes. Eles fazem zigue-zague, e com as novas leis de trânsito, esse zigue-zague vai ser permitido. Atualmente ele é feito de forma ilegal. E o motociclista, ele não tem proteção alguma, porque quando a gente está no carro, a gente tem o cinto de segurança, tem o volante, tem o airbag. O motociclista, ele é arremessado. Tudo de pior vai acontecer com ele. Precisa falar de outras coisas importantes, são as questões dos gastos com os sinistros, né? Muitas dessas pessoas vão para o pronto-socorro com amputação de membros, às vezes saem de lá com sequelas definitivas. Elas saem tetraplégicas ou elas sofrem um traumatismo craniano severo e elas vão ficar em coma o resto da vida, e elas estão em cima de uma cama. E é dever do Estado prover a saúde a essa pessoa, isso tem um custo. O motorista que trabalha como motorista, está escrito atrás, EAR, exerce atividade remunerada, ele tem que ter uma avaliação mais criteriosa, mais rígida. Ele passa pelo médico e pelo psicólogo. Você pode estar bem nesse momento, mas em 5 anos muitas coisas acontecem. Você pode ter desenvolvido um quadro psiquiátrico, você pode ter descompensado uma doença de base que você já tinha, você pode ter evoluído com abuso de álcool, abuso de substâncias ilícitas, medicamentos, existem antidepressivos e ansiolíticos que contraindicam totalmente a condução de veículos automotores. Muitos desses motoristas que dizem que o freio não funcionou, eles não estão dizendo a verdade. O motorista de caminhão, ele sabe que ele tem um segundo freio, principalmente os caminhões mais modernos. Então não é. Isso ele provavelmente não dormiu bem à noite e dormiu no volante. Como eu disse anteriormente, a jornada de trabalho está intensa, a remuneração menor, o desemprego aumentando. Então eles precisam entregar o frete dentro do prazo, eles não dormem bem, não comem bem, engordam e dormem durante o dia, enquanto estão fazendo o transporte das mercadorias. Provocam aqueles acidentes catastróficos que a gente vê aí semanalmente. A jornada de um motorista de caminhão é de 6 horas. Se você procurar saber aí, isso não é respeitado. Absurda, é uma barbárie, desrespeito total, é uma certeza por parte dele de impunidade, é uma falta de respeito com a vida humana, porque aquele ali é um motorista habilitado na categoria E, é aquele motorista que é responsável por toda aquela sequência que eu disse, até chegar no pedestre. Então a pessoa que dirige com o corpo para fora, sentado na janela, bebendo uma garrafa, numa rodovia estadual, é uma demonstração total de falta de civilidade, falta de educação, falta de respeito consigo e com o próximo. Como ele está num veículo enorme, a chance dele se machucar é pequena,
mas dele machucar muita gente é enorme. Acidente de trânsito é uma coisa que mata, que todo dia no jornal, ele compra o jornal, tem, todo dia. Que todo dia tem um acidente de trânsito no jornal, tem. Que lá em Paris não é assim. Se você tomar um gole ou um engradado de cerveja, o crime é o mesmo. Então, se bebeu um gole, você não pode dirigir. A lei é seca mesmo, e tem que ser, porque é uma coisa cultural. O brasileiro, ele gosta de beber, ele gosta de dirigir, sob efeito de bebida. O efeito da bebida também é diferente em cada pessoa, depende se você toma ou não toma remédio, depende do seu tamanho, da sua superfície corporal, é individual a resposta. Então, às vezes um copo pode deixar, uma latinha deixa uma pessoa embriagada, outra toma 10 e fica normal. Então, é um parâmetro subjetivo. Então, para evitar discussões, a lei seca é a melhor saída mesmo. E como eu disse para você, o cerne seria a educação no trânsito, a civilidade. Está previsto em lei desde 1997, no Código de Trânsito de 98, que era para ter sido implementado nas escolas a educação no trânsito, e até hoje não aconteceu. E não é só de educação, aí tem uma outra coisa também, uma questão sobre, geralmente quem faz racha é quem é de família muito rica, que sabe que não vai dar nada, é impunidade. Impunidade. O desrespeito virou rotina. Você acaba se dessensibilizando com isso. Civilidade é aquele conhecimento próprio de saber que você existe, mas que o outro também existe. É a coletividade. Não é só o trânsito, é não jogar uma guimba de cigarro no chão, é não jogar um papel de que você limpou a boca depois de comer o cachorro quente no chão. Passa por várias coisas. Motorista não é para quem quer, não é para quem pode ser motorista. Detesto, eu dirijo porque eu sou obrigado.